Oi! Hoje o roteiro foi escrito por quem? Por você, ou melhor, por vocês. A gente achou que a gente tava fazendo aqui um podcast sobre comunicação, mas olha só que coisa bonita, virou uma conversa. Os episódios foram pro ar, os temas renderam e as perguntas começaram a chegar. Às vezes de vocês, às vezes também entre nós. São perguntas boas, perguntas estranhas, perguntas que a gente não sabe responder, pergunta que a gente quer tentar elaborar um pouco mais, porque no fim das contas, o É Sobre Isso também é sobre o que acontece entre um episódio e outro. Sobre as dúvidas que ficam, sobre os debates que continuam no nosso grupo de WhatsApp, na elaboração dos roteiros, nos comentários. Então hoje a gente vai tirar uma pausa daquele formato tradicional, tirar a roupa da frase de efeito e tentar responder perguntas de quem tá com a gente desde o começo ou que chegou agora e também já quer meter o dedo na pauta. Esse é o É Sobre Isso, um podcast sobre os desafios da comunicação dos nossos tempos, sempre mais interessado em fazer perguntas interessantes do que em tentar encontrar respostas definitivas. O É Sobre Isso é uma produção da Ampere e da Beat, quinzenalmente no Spotify, no YouTube e em todos os lugares onde você acompanha os seus podcasts. Para não perder nenhum episódio, assina aí o nosso feed ou canal no YouTube e, claro, ajuda a espalhar a mensagem pros seus amigos, pros seus colegas de trabalho, pros seus familiares, pros seus grupos de WhatsApp. Pode falar para todo mundo que esse é um programa que responde tudo, ou que pelo menos tenta. Eu sou a Gaia Passarelli e eu tô aqui com a Catarina Sicarelli, o Guilherme Pinheiro e o Cris Dias pra gente ouvir, improvisar e, se tudo der certo, responder pelo menos alguma coisa. Ou não. Vem com a gente que o episódio de hoje tá super legal. Bom, gente, então foi assim. Ao longo da semana, eu e o Cris, a gente abriu caixinha de pergunta no Instagram e a gente separou algumas ali pra tentar responder hoje. Então a dinâmica vai ser mais ou menos assim. A gente vai propor uma pergunta pra uma pessoa da mesa responder e as outras pessoas vão fazer o quê? Dar pitacos em cima, de preferência tentando atrapalhar um pouquinho. Vai dar certo? Não sei, porque a gente nunca fez isso antes, mas a gente vai tentar. Porque é uma coisa tipo uma roda de bar e de roda de bar a gente entende. Então, Gui, Cata e Cris, vocês estão preparados? Jamais. Vou ter que Então fazer bora. assim. Vamos... Sempre podemos uma coisa Capitão Planeta. Eu gosto muito da referência do Capitão Planeta, porque é o único desenho que tinha o meu nome. É verdade. É a única referência de cultura pop que tem meu nome. Então, antes da gente começar, Gui, como que a gente foi no episódio passado? Porque Então, parece que foi um episódio especial. Eu queria falar uma coisa, eu queria agradecer aí a galera que assiste e ouve o É Sobre Isso. Obrigada, audiência! Esse é o 13º episódio. O episódio que foi pro ar nessa semana que a gente tá gravando foi o 11º. Então, ainda vai ter um episódio entre o passado e esse aqui que a gente tá gravando. Mas o episódio foi muito bem. Foi nosso melhor episódio em número de plays, número de visualizações. Então, eu queria agradecer o ouvinte aí, o público. Ou agradecer ao robozinho de IA que colocou a gente na colocou- frente. Todo mundo, obrigada, E eu robô. queria avisar que a gente vai falar de IA em todos os Isso. episódios agora, Sim. a partir de É, agora. A minha reação foi essa. Se a gente zoou as empresas que botam inteligência artificial em tudo, enfim, aí por Cris Dias, a gente provou que elas estão certas e tem que botar IA em Põe tudo. mesmo, porque vai lá. Engaja e os investidores... A gente colocou como aquela inteligência porta artificial aqui. no título No título. e já fez tudo isso. Imagina Isso. se a gente colocar no programa, né? Mas, então, fica aí um gancho pra gente gravar episódios de inteligência artificial bimestrais. Isso, É a isso, cada... basicamente. Dia sim, Todo dia não. mês. Um sim, um não. Isso. A gente, então hoje é um não. Mas pode ter a inteligência artificial no meio do... Pode. Cara, Mas sabe que coisa como a gente tá poética? falando A de gente comunicação, teve a o gente vai maior falar. episódio e agora a gente tá celebrando nossa audiência. Então, obrigada, audiência. Obrigada, audiência, por estarem Yay. conosco. Amigos Gente, eu internautas. preciso dizer que assim, a gente não é pequenininho, né? Então é muito gostoso. A gente, entre nós, a gente celebra, compartilha os comentários, fala, olha, fulano viu de novo. Então, obrigada por todos os comentários que vocês deixam. A gente vê eles com muito carinho. A gente ainda tá naquela fase que a gente consegue ler todos, né? Tipo, espero chegar naquela fase que não dá Que pra não ler dá pra todos. ler. gente, Não, é muito chega naquela fase que a comentário. Muito pra gente mim. vai terceirizar a leitura, vai ter Vai ter um Um community community manager. manager, porra. Eu, Acho você me lembrou, tem um momento, o Tati Blumenau, sempre tem que falar Tati Blumenau aqui também. Estava lá com Que é o melhor? melhor Tati da América Latina sem clubismo. E eu estava com uma pessoa com milhões de seguidores no Instagram e eu tive que me segurar para não falar assim, deixa eu ver seus DMs no Instagram, como é ter Como é essa milhões vida? de seguidores e ver. Aí eu Mano, imagina a Me segurei e fomo não que deve perguntei. dar. Eu não consigo deixar uma mensagem não lida. Imagina ficar com 50 milhões. Eu não consigo no WhatsApp, sabe? mas As ela pessoas, tem tipo, o que a Gaia acabou de falar. Community equipe. manager. Equipe. É, Pra fazer isso. verdade. E provavelmente ela tem um Instagram privado só dela, que daí ela olha e tem um Instagram aberto. Que tem Ou uma isso equipe. é lá, eu odeio rede social. Não, Eu quero chegar lá, eu quero chegar nesse lugar, é meu sonho. Mas escuta, vamos partir para as perguntas da audiência. E a Conte-me pergunta mais, vai que ser, a primeira é para você. Por que primeiro pra mim? Porque eu tomei café antes de todo mundo. Porque Então, você é a nossa pessoa sênior.
carisma aqui não tá. E porque você... Também no outro episódio da IA que a gente tava comentando, as pessoas gostaram muito da sua roupa de Cris Noites. Cris Noites fez Isso sucesso. tem Cris fãs. Noites fez muito sucesso também. Isso, o Cris Noites é um querido da audiência. Dito isso, Cris, a pergunta da Ju Alvim pra você. Como vocês têm repensado a comunicação em tempos de crise de engajamento? Eu sou estrategista e tenho pensado muito nisso e no sentido da comunicação hoje. O sentido da comunicação hoje, acho que assim... Gente, eu acho que Mais isso dá, café. isso dá um episódio Dá, inteiro. totalmente. Isso dá um episódio inteiro. Fica aí, tem um outro momentinho, episódio do futuro, que é proposta de episódio pro futuro. Boa. Eu fui semana passada no evento de 20 anos do YouTube, lá na YouTube Tower, lá no Google. E aí foi legal, eles teve um monte de coisa lá, e aí o ápice do evento foi, eles fizeram um podcast botaram uma mesa, reproduziram isso aqui, copiaram a gente, botaram lá no palco. E aí o Igor do Flow, que aparentemente adotou o nome Igor Flow, porque estava no convite, era o mediador, e perguntou pro Fábio Porchat, porque quando o Porta dos Fundos começou era tipo 2 vídeos por semana e fim, e agora é isso aí. Ele perguntou pro Fábio, aí, como é que você tá lidando com isso? E eu vou usar a mesma resposta do Fábio para essa sua pergunta, que é: odeio, sofro, acho uma desgraça, morte, desespero, não aguento mais, e coisas Muito do franco. tipo. Som de sirene. Isso. E, assim, para não virar Cris Noites logo no início Vira do Cris programa... Noites, tá tudo bem. Não, assim, a crise do engajamento, eu lembro da gente falando disso, tipo, 15 anos atrás, quase, entendeu? O algoritmo, agora os meus seguidores, o Facebook sequestrou meus seguidores, porque a gente lá, né, vinha assim, não, eu lembro em 2008, eu zerava o Twitter, eu ia no Twitter, pronto, cheguei no mesmo ponto que eu estava antes, posso sair do Twitter. Falando nisso, lembra quando você tweetava demais e aparecia uma mensagem do Twitter falando: calma, cara, para um pouquinho? Era muito bom. Eu queria isso na minha vida. Para um pouquinho, agora não. Então já se fala de engajamento, de, sei lá, thumb do YouTube, que tem que fazer assim e tal, há bastante tempo. Essa é a parte otimista da minha resposta, assim. A crise do engajamento é para sempre, assim. É isso. Porque a gente joga um jogo que tá constantemente mudando as regras, né? E aí você tá sempre tentando vencer esse jogo, e quando você acha uma fórmula, vem alguém e muda a regra de novo. Você acha que é meio cassino? É um jogo feito pelos Acho que não é só isso, assim, tem o lance... A gente já falou sobre atenção em um dos episódios, e é sobre atenção também. Obviamente, a atenção, ela tá sendo direcionada, e também já falamos muito sobre isso aqui, mas é isso, assim, a gente tem momentos... Sei lá, a gente tá passando... Eu tô amando os memes de não aguento mais ser millennial e ver mais uma crise. Chega de viver a história, chega de presenciar a história. O livro supremo dos milênios é da Anne Halle Peterson, que o título é Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais, né? E foi escrito tem, sei lá, 7 anos também. Nunca tão verdade, né? E é isso, a gente tá... Putz, você tá tendo a guerra do Irã e as pessoas querem que você esteja, tipo, agindo naturalmente, vendo o TikTok como se... Calma, galera. Tá tendo, tipo, questões muito tensas rolando, e eu acho que a gente precisa de perspectiva mais do que tudo. Que é fazer sucesso ou ter um alto engajamento, dadas as condições de temperatura e pressão. Mas o que a gente vive hoje é uma versão talvez pior, ou sei lá, dessa crise do engajamento, que é da sua marca como criador de conteúdo, como marca, anunciante, enfim. Que é, se você abrir, principalmente TikTok e YouTube Shorts, se você abrir o YouTube, pode ser até no computador, vai ter os vídeos lá tradicionais, e aí vai ter uma fileira de shorts embaixo. Nessa fileira de shorts, não aparece o nome do seu canal, não aparece nada. Aparece um trecho do título e uma thumb ali escolhida pelo algoritmo. Então, a própria construção de reputação de imagem, antes tinha o login, o nome, o meu avatar. Legal, é o Cris aqui, reconheço. Agora não. Agora é trend, agora é conteúdo. Então, teve um caso que me marcou muito quando teve o julgamento do Johnny Depp e da Amber Heard, que a galera relatou que no TikTok, criadores que falavam de, sei lá, culinária, que falavam de crochê, estavam falando do julgamento porque sacaram que, isso dava muita visualização, e 2, não afetava o resto. O algoritmo do TikTok estava só pegando o assunto, trazendo, e o resultado é que a gente
nas redes sociais está vivendo a crise que os veículos impressos em websites viveram por conta da busca do Google, que é, eu só vendo a minha unidade de conteúdo, não tem mais a marca Cris, eu vou acompanhar o que o Cris faz. O Cris tem que fazer um conteúdo que entra na trend do algoritmo e depois eu sumo. Então e o algoritmo vai decidir quem vai ver isso. A gente falou isso no episódio passado, que ainda não foi pro ar, que estamos fazendo conteúdo para as pessoas ou para o algoritmo, né? E isso me incomoda porque, de verdade, assim, você gostaria que alguém escolhesse o livro que você vai ler, o próximo livro que você vai ler? De jeito nenhum. E as pessoas com conteúdo digital, elas estão muito em paz com isso, de tipo assim, não, mas o algoritmo do TikTok é ótimo. Ele me entende. Cara, assim, Serei ele polêmica, pode eu sou ser muito fã das escolhas de algoritmo assim, em geral na minha vida. Particularmente, eu quero escolher, assim, odeio rede social que não posso ter a opção cronológica pra ver as pessoas que eu escolhi seguir. Eu, tô falando de mim, claro. E as pessoas aceitam isso naturalmente. E, cara, assim, tudo bem, não tô falando que as pessoas estão erradas, mas eu tô falando que a gente vive num momento que as pessoas... É isso, assim, o algoritmo... Eu já escutei de muitas pessoas. Não, cara, todo mundo. O algoritmo do TikTok é ótimo. Se você treinar ele só vai mostrar o que você quer ver. Cara, o que eu quero ver, eu vou lá e clico, sabe? Que não é o que você quer ver, o que ele te acha diverte, que você quer o que ver. você acende a luzinha na cabeça, você dá o like e tal... Mas, assim, a solução para a crise do engajamento é a primeira metade, que eu vou chamar da metade de resistência, de certa maneira, o que eu sempre fiz, o que Gaia também faz, que é nunca criar conteúdo pensando não, eu sou o TikToker, eu sou o Instagramer, então eu analiso e eu vejo que o conteúdo que engaja precisa ter não sei o que lá e fazer assim. Óbvio que temos que saber as boas práticas, temos que, sei lá, fazer a introdução do vídeo aqui curta para a pessoa não pular. Tem um monte de boa prática, mas qual a história que a gente quer contar? A gente fez a introdução do episódio do IA longa, eu lembro que ela foi mais longa que o normal, e esse foi o melhor episódio até agora. Então, tá vendo? Dá pra tweak. Isso, boa. Perdão, A gente tava falando disso ontem na Bit, sabia? De tipo, é legal saber as regras, é legal entender como as plataformas funcionam, mas, cara, vai depender do que o teu público quer ouvir também, né? Em certa medida. Você tem que, você tem que estabelecer, ter uma relação com o seu público, que o seu público sabe quem você é e vai atrás de conteúdo. Eu tava contando essa história ontem, em cima disso que você falou agora, de que ano passado eu fiz uma pesquisa, Google Forms, com meus ouvintes, e falei, o que vocês querem ouvir no Bônus Internet? Botei lá, nem lembro as opções, carreira, mídia, não sei o que lá. E aí eu cometi o erro de deixar o campo livre, né? Outros, e aí, não, brincadeira. E aí mais uma pessoa botou, cara, eu quero saber o assunto que te interessa. Eu venho aqui para saber o que está no radar do Cris e isso me ajudar a formar meu pensamento crítico. E aí o jeito que eu e Gaia fazemos isso é procurar plataformas alternativas. O nosso conteúdo principal está em plataformas com zero ou muito pouco algoritmo, que é podcast e newsletter. A gente publica no Instagram, ela falou, a gente abriu caixinha no Instagram. Não é isso, estou lá todo dia no LinkedIn publicando, mas é entender Posts que estão dando muito engajamento disso. Isso. Então, trabalho, mas enfim. As redes, elas levam para esse lugar central, que é o Substack, que é o podcast e tal. Mas aí a outra metade da resposta é o que a gente na Ampere chama muito de... O nome bonito é inserção cultural, a gente chama de presente. É você não botar como objetivo. E aí tem que assistir o sobre isso, sobre objetivos. O objetivo não é quantidade de engajamento, não é like, não é, né? Isso é a consequência, é o fim. Mas você olhar para a cultura e falar, como essa cultura já existe, eu vou me conectar com essa cultura, presenteando essa cultura. E não vou pegar o influencer famoso e vou botar segurando o meu produto. Não é um raciocínio de alcance. Eu estou comprando alcance ou eu estou usando técnicas de engajamento que vão me gerar alcance. Tipo, comece o post com uma pergunta cretina. Não. Eu vou olhar para os... Então, assim, eu vejo os meus posts. Escrevi muito bem, botei a pergunta, não sei o que lá. Mas os posts que tem mais tudo, engajamento, visualização tal, são os posts onde eu olho para o que está acontecendo e trago o meu ponto de vista único. Então, também não é só noticiar. A DM9 perdeu o Grand Prix em Cannes. Não, olha, mas eu trago um ponto de vista que eu acho que é único meu e que aí eu vejo as pessoas nos comentários. Caramba, estava precisando do ponto de vista único do Cris para essa história e me ajudou a entender melhor. É difícil, é trabalho e não dá para fazer todo dia, tem altos e baixos e tal,
Mas quando na Ampere a gente conversa com os clientes, é isso que a gente pergunta. A gente, cara, qual é a comunidade que já existe? Qual presente você pode dar para essa comunidade virar e falar assim, cara, que legal, vou apoiar você, vou seguir você, porque você me entende, você me recompensa, você me reconhece. Então, é difícil. E aí tem aí voltando o Cris de Noite do início, que vocês falaram, a regra, o algoritmo muda toda hora. É um pensamento muito de produto, assim, agora eu preciso bombar shorts, porque eu acabei de lançar o produto shorts, então o que importa é shorts, quem faz shorts se dá bem. E aí você está sempre correndo atrás. Então tem que ter um pouco de equilíbrio, bom senso, de formar uma relação com o público te reconhecer e o público pedir mais coisas, mas até conectando também com o início do programa aqui, o episódio anterior foi muito bom, tal, dá trabalho, demora tempo. Não, então, e aí eu acho que os criadores de conteúdo com os quais eu mais me conecto são justamente aqueles mais autênticos que fazem o conteúdo que eles querem fazer, independentemente de qualquer tendência, de qualquer algoritmo. De novo, tô falando por mim, não posso falar, né, pelo público em geral, mas eu acho que é isso, assim, quando você para de correr atrás do algoritmo e você faz o que você quer fazer, os seus números podem variar pra cima ou pra baixo, mas vai ter uma galera que tá sempre ali com você, porque, cara, o que você fala é relevante pra aquela galera que te acompanha. De novo, você vai flutuar os números, porque é isso. Às vezes vai vir uma trend que vai, tipo, te botar lá pra baixo, porque o que você tá fazendo tá indo contra a corrente. Mas você vai ter uma galera que continua consumindo seu conteúdo porque gosta do que você faz. Além disso, tem uma questão que é tudo uma construção, são tijolinhos que você vai colocando nessa casinha que você tá fazendo. Às vezes tem um tijolinho que... É péssima essa metáfora, gente, desculpa, mas às vezes tem uma coisa, uma peça de conteúdo que você vai fazer que ela vai se destacar muito por um motivo XYZ, porque tem adequação com o momento, porque ficou muito bem feito, porque viralizou por causa de ABC, mas ela sozinha não é nada. Ela faz parte de uma construção. E eu acho que vem na linha de, tipo, a gente olhar hoje pro mundo e falar... Você tem diferença entre a galera que quer chegar lá fácil, sabe? Eu acho que a gente tem que tirar essa visão que os coaches trouxeram pro mercado. Tipo, não dá, marketing digital dá pra você ter hacks e chegar lá fácil. Cara, não dá. Já adiantando, não dá pra chegar fácil. A gente falou de recompensa rápida aqui já, né? Algumas vezes. A gente teve um episódio, que eu lembrei disso quando você tava falando, a gente tem um episódio do começo dessa temporada que é sobre métricas de sucesso. Né? Conversa totalmente com o que a gente tá falando agora. Gaia, falando sobre construção que você falou, uma conversa que eu citei ontem no almoço que a gente YouTube teve. De construção. Não, falando. A gente vai chegar lá. Mas a gente citou ontem na conversa que a gente teve no almoço ontem, o Tim Ferriss teve um caso que mostra bem esse lance da construção. Tudo bem, eu tô citando os maiores podcasters do mundo e tal, né? Mas assim, ele passou por um episódio no podcast dele que foi o seguinte, ele fazia publicidade, podcast dele, de coisas, vendia coisas lá, publi, né? E tal. E aí um dia ele virou ele tinha milhões de ouvintes e tal, e ele virou e falou assim... coisas de eficácia duvidosa, enfim. Mas o ponto é, um dia ele olhou pros números dele, ele tinha milhões de ouvintes por episódio, ele falou assim, cara, se eu mudar para um modelo de assinatura em que... De assinatura não. De patronato. De Patreon, quer dizer, X%, era tipo 2, 3% dos ouvintes que ele tinha em média por episódio. Pagassem $5 pra ele conseguiria manter o que ele faz, ganhando a mesma coisa e não precisaria mais ter publicidade. E aí ele mudou. Passou alguns meses, ele começou a receber mensagens e e-mails e comentários das pessoas falando assim, cara, eu quero que você faça publicidade porque o seu crivo... Se você tá anunciando, eu já me sinto mais propenso a consumir aquele produto, porque é você. A primeira coisa que eu pensei é se ele começou mesmo a receber isso, se ele disse. Muita gente me pergunta. Bom, assim, pode ser, enfim, mas o ponto é, essa mensagem o que passa pro mercado é isso, assim, o cara construiu uma relação com a audiência dele, que os caras falam assim, não, eu quero que você anuncie, porque se você tá anunciando, eu já me sinto propenso a Tem uma blogueira de maquiagem que ela comprou e gostou, eu vou comprar. Já é isso, assim. Eu vou olhar e falei, tá bom, vou comprar, acho que é legal. Mas quanto tempo demorou pra ela construir isso? Total. Né? Não, e até eu olhar e falar, putz, né? essa que ela gostou, achei nada a ver. Não, mas ela tem uma consistência nas entregas que se encaixam com o que eu acredito. E ao mesmo tempo vou usar chavão, é um ecossistema, assim, a internet, as redes sociais, o conteúdo. É um negócio tão amplo, é que nem você
perguntar para um professor de biologia, como um animal deve se destacar na floresta? Cara, vai da formiga ao hipopótamo, entendeu? Então, assim, pegando o exemplo que eu dei de YouTube e um assunto que eu acompanho no YouTube, que é cultura pop, vamos chamar assim, né? E usando o YouTube, mas eu acho que isso vale para qualquer rede. Você tem um espectro onde numa ponta você tá um cara que eu gosto muito, meu amigo pessoal PH Santos, que eu falo assim, cara, eu acabei de ver Ruptura, eu quero ver o vídeo do PH falando sobre esse episódio com o ponto de vista dele. Então ele tá numa ponta desse espectro. Na outra ponta tá um conteúdo que eu também consumo, que é o cara que pega documentários sobre Ruptura, sobre Andor, sobre sei lá o quê, picota em shorts e fica subindo loucamente. Eu vou chutar, porque, enfim, estatisticamente isso deve ser verdade. Esse cara que picota deve ganhar tanto dinheiro quanto o PH. Então é uma escolha, não estou dizendo, vá por aqui, vá por ali. O PH construiu, eu acho que ele artisticamente está até numa posição melhor, mais confortável, enfim, e até com ele mesmo. Mas assim, a má notícia, o Cris Noite da história é que o meio do caminho, porque vivemos num mundo de opostos, é um pouco complicado, mas talvez alguém tente e faça. É isso, cara, eu sou uma pastelaria de vídeo de 60 segundos. Beleza, é isso que eu faço. Eu vou correndo atrás das trends e eu vou publicando ali. Ou eu sou o cara, eu sou o Alex Atala do conteúdo. Eu vou fazer aqui e tal. E isso precisa ser refletido no preço, porque tem outra questão que, enfim, nem vou desandar o episódio, que é, para o anunciante, esses dois caras são iguais, porque o anunciante compra o quilo do view. Preciso de 100 mil views, se é no PH ou se é na pastelaria de cortes. Mas, enfim, é você entender... Porque a gente não saiu do modelo do CPM até hoje. Até hoje. E aí tem, surrando a minha analogia com a floresta... Você vê as pessoas calculando o CPM. Quando você tá fazendo reunião, você vê a cabeça das pessoas fazendo cálculo de CPM. Cara, eu faço isso assim, eu caio nesse... Nossa, com menos esforço eu tive um post meu no LinkedIn, teve a mesma de visualização, o mesmo número de plays do podcast. Cara, dê com chicote, assim, não é a mesma coisa, mas é muito fácil você cair nessa armadilha. Mas, de novo, surrando a minha analogia da floresta, você é o quê? Estrategista, a pessoa que perguntou. Estrategista de uma marca, de uma empresa, pessoa física, creator, que tem equipe, que responde DMs. Então, assim, tem jeitos diferentes. Mas voltando, se é uma marca, se é estrategista de marca, a marca tem que olhar para a cultura, não tentar resolver tudo sozinha, porque senão vira foto do produto. A minha maior irritação com marketing hoje em redes sociais, principalmente marca de bem de consumo, que vende na prateleira, é que você entra no Instagram da marca, é foto de produto ou foto de famoso segurando o produto. Como você se conecta na cultura, como você celebra histórias e contadores de história e tal, e aí você colhe o resultado. Só que é uma ciência inexata, aí é mais fácil. Eu paguei para a Gaia fazer um publi, teve 1 milhão de views, pronto, meta atingida, 1 milhão de views. Parece que a gente não saiu ainda do modelo de anúncio em revista na década de 80. Os problemas seguem os mesmos. Mas eu queria dizer que Cris Noites não tá com nada hoje, mesmo quando você tá tentando ser negativo, você tá muito otimista, amigo. Cris Dias tá vivendo, aproveitar para virar a pergunta e mudar radicalmente de assunto. Próxima pergunta para você. Essa pergunta eu separei para você porque eu acho, você é uma pessoa que vai o quê? Em shows, você é uma pessoa que vai em grandes eventos. Gente, eu gasto muito dinheiro em shows. Na plateia e no palco, hein? Mas enfim. É do Rick Durães. Dou shows, vou pra shows. A pergunta é, os grandes shows humanos vão acabar? Ou eles serão apenas para pequenas plateias com ingressos caríssimos? Ai, gente, pelo amor de Deus. Mega shows. O que mais tem hoje em dia é mega shows. Vocês estão muito loucos, claro que não. Inclusive, eu acho que estamos num momento muito legal em que os brasileiros estão ocupando cada vez mais palcos maiores. Eu não sei se vocês viram Homem com H, mas eu fiquei muito feliz de ver Ney Matogrosso no Allianz Parque, no estádio. Eu tava nesse show. E é isso, assim, se você parar pra pensar uma década atrás... Que atriz fez você no Que atriz cena? Que fui eu? Ai. Vocês já pensaram sobre que atriz fariam vocês? Eu já pensei algumas vezes. Mas eu acho que a ideia é essa, assim, cara. Cada vez mais a gente tá tomando espaços que não eram tão normais. Talvez... Hoje em dia tá se falando muito sobre o conceito de festival, se isso vai fazer sentido ou não. Do ponto de vista financeiro, talvez para as produtoras não seja tão benéfico quanto fazer shows específicos. Mas o que a gente mais tá vendo não é 1 ou 2 shows, assim. É artista que vem e é trá. Não sei se tá muito claro, mas eu sou emo, gente. Assim, não é nem sou emo, né, gente? Olha aqui minha franjinha. Não tenho mais o cabelo super escuro aqui com a franjona, mas estamos aqui. E My Chemical Romance anunciou recentemente que vinha pro Brasil, pra minha alegria.
E já esgotou em um estádio e anunciou outro. Teve System of a Down fazendo um sem fim de shows na América Latina. Shows enormes. Já tenho meu ingresso pra ver Bad Bunny no ano que vem, estou felicíssima. Então, assim, tem show rolando pra caramba. Obviamente, eu acho que a gente vai chegar numa estafa de grana mesmo. Assim, o meu cartão de crédito há limite nele. Às vezes parece que não, mas sim. Então, cara, vai chegar uma hora que você vai ter que começar a realmente fazer escolhas. Mas é isso, tem oportunidade pra todo mundo. E a parte legal é essa. Não tá só vindo, sei lá, a Madonna. Tá vindo a banda do X e coisas ali, um super hard bandas rock. brasileiras. Nath Roots tocou no Allianz Parque, lotou. Cara, Caraca. a turnê de encerramento do Skank, cara, encheu Total. shows no Brasil. A É. turnê O Skank- aliás, o Skank de celebração dos Titãs também. O Skank é uma banda que eu acho que é muito subvalorizada. Assim, o Skank, se o Skank começar a fazer um show, demora umas 20 músicas, você pelo defender menos, pra Capital você Inicial falar assim, aqui, essa eu não conheço. Eu Você pode não gostar, mas o ponto é, você vai defender eles Capital têm Inicial aquelas agora, é músicas que, cara, Não, todo é, mundo vou fábrica sabe. de hit, discordar de fábrica de você hit. no seguinte ponto. Não acho que é subvalorizada. Eu Também acho acho que é que uma não é. banda Pode ser que valorizadérrima. a minha também percepção porque- seja Eu errada. acho Porque que tem eles, um momento mas eles têm nos muitas 2000. músicas que todo mundo conhece sim. e você não se toca, que é do Skank. Muita gente não se toca. Sabe assim. quem era assim? Eu vi, uma vez eu caí num show do Prince, Coachella, acho que 2009, não lembro, que era, alguém cancelou e eles encaixaram o show do Prince em cima da hora. Tipo, bicho, o show do Prince com 2 horas de duração, você conhece todas as músicas. Fui eu e Uma Elton coisa John, muito assim, era uma foda. coisa, tipo, esse homem não para de entregar hits. Ah, Mas o ponto, eu acho que a gente passou nos anos 2000 ali numa fase de menosprezar, saca? Ah, não! Ah, você via... Eu vi Skank e Jota Quest em rodeio no interior, gente. Vivi no interior na minha adolescência e é isso. Você via no rodeio de... Eu acho que agora a gente tá criando essa cerimônia em volta do show, que é Então, muito legal. Cata, eu acho que tem uma coisa que... Eu acho que a gente tá indo... É o contrário. Não é que vai acabar, vai aumentar. Eu Porque acho. o que Uhum. acontece é que as pessoas... elas gostam da catarse de compartilhar aquilo ali com mais pessoas. E num mundo onde a gente vive cada vez mais isolado, cada Totalmente. vez mais online, o show, o jogo de futebol, a igreja, qualquer coisa Sim. que você entra nessa catarse coletiva, a tendência é que as pessoas cada vez mais procurem isso, até para se sentir parte de... Porque é isso, assim, a gente trabalha boa parte do tempo em casa. Cara, tem semana que eu olho e falo assim, cara, essa semana eu saí de casa pra ir na academia, pra levar as crianças sim. na escola. Chega sexta-noite, eu quero ver gente, sacou? Então, eu não passo por isso, não. Não, então, mas Eu o ponto passo é, super. eu acho que o show é Entendo. uma experiência catártica É. que as pessoas gostam de compartilhar. Então, a tendência, o que vai acontecer é isso, assim, tá ficando cada vez mais caro, porque o mercado É. já entendeu isso, os shows estão cada vez mais caros, Talvez e uma hora a chegue num galera vai ponto falar, de, tipo, então, calma, galera, não dá dá. uma baixadinha aqui. Mas isso já começou a acontecer, né? De ter grandes festivais tendo que cancelar, grandes mas a turnês Maria tendo que Bethânia abriu cancelar. ontem R$1.800 o ingresso, galera. Eu acho que tem esse lance do meio a meio, porque você pega fã, gente, fã é uma coisa assim, eu amo e odeio ser fã ao mesmo tempo, porque tem poucas coisas que eu sou fã, mas quando você é fã, você não tem critério, você não, se alguém vai criticar, você fala, Faz você não sacrifício, tem, é. você faz o Passa que dá, perrengue. você passa todo o perrengue do mundo. Eu fui ver Lady Gaga em Copacabana, no meio da galera, tipo, naquele caos, eu olhava pra frente e falava, caraca, meu, tem 3 Cara, milhões eu de pessoas tenho aqui. um amigo que foi naquele... Como é que chama aquele festival que é no deserto, na Califórnia? Me fugiu o nome Burning agora. Man. Burning Man. Burning Man. Cara, quando ele Isso voltou... eu não cometo não, gente. Ele começou a me contar, e ele contava falando o máximo. E eu falava assim, mas nem fudendo. que Gente, eu não assim, trabalho tem com a acampamento. menor possibilidade Trabalhar com acampamento de eu não passar por isso. premium. E eu entendo que ele Não é gosta. premium, é E aí, meio porque deserto. você tinha que levar os looks, porque a galera vai toda montada, né, e tal. Então, assim, E é uma coisa não é que você vai pro cyberpunk. festival com uma mochilinha. Não, cara, você vai com uma mala, porque você tem que levar a parada e tal. Eu falava... E ele contando, super feliz e tal. E eu, tipo, pensando, mas Esse perrengue não nem de cometerei. jeito nenhum, Dito isso, cara. fui pra Londres ver, assim, não fui pra ver Beyoncé, mas vi Beyoncé. E é isso, assim, cara, levei looks, tá? Tava ali, super cowboy Carter ali, super... Mas você tava num hotel, você saiu de lá, você foi pro querido. hotel, Não, né? eu tava na casa de uma Tipo, amiga. Mas Eu acampei no conectando- Coachella, É. foi super legal. Eu não trabalho com Super acampamentos. legal. Isso Não, não acampamento existe. também, eu também Mas eu não. queria- com mas acampamentos. eu queria trazer um ponto sobre essa coisa dos shows ficarem muito grandes, muito caros, etc, etc, que tem o outro lado disso a gente vive em São Paulo sempre, mas em algumas épocas isso é mais forte ou menos forte, a gente tá vivendo isso agora. Quando as pessoas que, por exemplo, que gostam muito de música, começam a não conseguir ir nos shows, porque não tem R$1.800 para bancar Isso. no ingresso, ou R$900 para bancar no ingresso de estudante, e vamos combinar,
muita gente não tem, a grande maioria das pessoas não tem. O que elas começam a fazer? Elas se viram, elas se articulam. A gente tem um cenário interessantíssimo de pequenas casas em São Paulo, onde tem show de quarta a domingo, de todo tipo de coisa. Banda de indie rock barulhenta, nova MPB, tem um monte de coisa acontecendo. E isso eu acho que é uma coisa... Sesc pra caralho. Isso eu acho que é uma coisa muito humana que meio sempre existiu e sempre vai continuar existindo. Porque tem muito a ver com o que você estava falando. As pessoas querem estar juntas. Isso que você acabou de falar, é o que o Gui falou, conectando até com a primeira pergunta do engajamento. É assim, 2 anos atrás, nessa mesa, nessa cadeira estava sentado o Francisco Barney, Chico Barney, e a gente estava falando de BBB e tal. Ele usou a expressão, o BBB é a última grande fogueira onde a gente senta ao redor para viver aquilo, né? Toda coisa da TV aberta, do ao vivo e tal. A gente está buscando esses momentos, que nem vocês falaram. Inclusive, é engraçado porque o Gui citou que o esporte também está nesse mesmo lugar, e os shows estão afetando os esportes, porque os estádios querem ter grama sintética para poder ter show. E aí afeta a partida, o jogador... Mas essa coisa da grama sintética só acontece aqui, tá? Porque na Europa a grama é gramado. Não, isso é um debate de esporte, assim, esse papo de não dá pra ter gramado porque tem shows, esse debate só acontece aqui. Na Europa é grama mesmo. Porque é a lei. Mas enfim, conectando com a pergunta da estratégia, o que a marca tem que fazer é inventar ou buscar essas fogueiras e participar, não é ter um stand, né? Vai lá, ativação do É Sobre Isso no Lollapalooza, assim. Isso dá um tremendo episódio, hein? Isso dá. Não, é que nem chegar e dar, tipo, eu vou dar uma coisa. A gente tava falando na comunidade da Beats, da Bia Guarese, um beijo. Quem não assina a newsletter dela, por favor, assine, maravilhosa. E a galera tava falando sobre swag. Pra mim é a mesma coisa. Mano, você vai fazer lixo, você vai dar um power bank, tipo... Totalmente. A galera você tem que pensar uma coisa legal, que a pessoa se engaje, que ache bonito, que acho legal ter. Presente, não é só uma lembrancinha. Então, a marca precisa achar essas fogueiras, inventar fogueiras e se conectar a essas fogueiras, em vez de falar assim, eu vou mandar a Gaia lá para cobrir o Lollapalooza, obrigado, marca tal, sabe? Eu acho que a gente tem que ir além. E essa pergunta também vale para esse momento de inteligência artificial, de que eu aperto um botão, sai a imagem, o texto que eu quiser, e na minha saída do segunda vez no programa TEDx Blumenau esse ano, a frase que me veio à cabeça foi: isso o ChatGPT não faz. Foram 16 palestras que você até... me fala sobre luto corporativo. Ele vai gerar um puta documento maneiro. Mas você ir lá, você tá num lugar, num teatro, com 600 pessoas, subir uma pessoa no palco que tá vulnerável, que tá ali na sua frente, que no fim do evento vai lá trocar uma ideia com você no happy hour e tal... Isso o ChatGPT não faz. É isso que... Então, as marcas, as empresas estão buscando. Eu vou apertar um botão e vai sair uma propaganda pronta e eu vou vender automaticamente todos os meus produtos. E a crise, para mim, a crise do engajamento se resolve com fogueiras, show, esporte. E isso não é novo, né, gente? Para pra pensar no que as grandes marcas fazem. É isso, saca? Tipo, criar esses momentos. A galera adora usar a Apple como exemplo. O que a Apple faz de diferente? Tem muita empresa que, eu quero fazer um evento como a Apple. Putz, mas você tem a capacidade de colocar você todo... Mesmo? Não, primeiro... Vamos. Sim, acho que dá pra fazer, mas você tem que ter a capacidade de trazer as pessoas e se mobilizarem a favor da sua marca. Você tem uma love brand forte o suficiente pra fazer isso? Eu tava num evento... construção lenta, né? A gente fez um evento muito legal com a Figma e a galera tava, tipo, gritando, batendo palma pra, tipo, design. Eu fiquei assim, caraca, que loucura. Isso, tipo, eu acho que a gente tá num momento que nichos brilham muito. Porque as pessoas são muito empolgadas e apaixonadas por um tema, elas vão se juntar e vão se animar. Então, marcas, usem isso a seu favor. Criem coisas legais que as pessoas se engajam. Não, vou aqui ficar falando do meu produto, as novidades do meu produto. Ninguém quer ver isso. E vou te mandar uma eco bag de lona ainda com ecobag vai lá, tipo, é isso. A galera manda power bank com os folhetos. E aí você fala, eu fui no lixo, evento cara. da Twilio semana passada e eu fiquei chocado positivamente, que não tinha uma ecobag cheia de panfleto. Era assim, tá aqui seu crachá. Deus proteja. Ótimo. Ao evento. Eu falei, caraca, obrigada. Um negócio que eu fico também positivamente espantado é CCXP. Adoro, vou todo ano, desde que existe eu vou. Meus amigos fundaram a CCXP. Mas se você for pensar, as pessoas estão pegando avião, pagando ingresso para ver propaganda. Pra ver stand de barca. As pessoas odeiam propaganda. Não, cara. As pessoas estão pagando ingresso para ir lá. Eu vou no stand do estúdio
ver a nova... Cara, então assim, faz... Porque vamos combinar aqui ao vivo, Gui. Não vou mais chamar de presente, que a gente fala na pera, fogueira. Cara, aqui está uma fogueira gigante, um Burning Man, inclusive, tudo se conecta aqui no programa. Vem aqui para você viver isso. Então, assim, as pessoas estão sedentas e esses pesos só não aumenta todo mundo, porque não cabe lá no centro de convenções. Sabe um aspecto curioso da CCXP que acabou influenciando uma outra coisa, que é a Bienal do Livro? Porque esse modelo de evento que as pessoas vão lá para ver no palco as pessoas, os atores das séries ou dos filmes que elas gostam muito, para ver de longe, fazer, enfim, celebrar ali. Isso começou a se refletir uma hora. A Bienal, historicamente, Bienal do Livro é um espaço imenso onde tem um monte de stand de editora vendendo uma porrada de livro. Era um evento para as pessoas comprarem livros, tá? Mas um evento muito do mercado. Aí começou a acontecer o quê? Vou trazer o autor, a autora, para ficar ali e falar umas palavrinhas para as pessoas. Bicho, as últimas edições de Bienal, São Paulo, Rio de Janeiro, elas estão batendo recorde ano a ano. Porque as pessoas querem ir fazer o quê? Comprar livro mais barato, sim, mas tirar foto com o autor. Ou respirar mesmo. Experiência, galera. Experiência. Então, construam experiências legais. Eu acho que o show é um ótimo exemplo disso, mas tem muitas outras coisas. Estamos aí em busca de experiências legais. Bora fazer experiências que tem muito a agregar no mundo online, no mundo que a gente tá tão online, que quer ir pro físico. Mas se puder cobrar mais barato o ingresso do show... Agradeço. Meu cartão de crédito agradece muito, tá? Vamos, então, virar a rodinha aqui e passar uma pergunta pro Gui, que é vamos para um lugar totalmente diferente agora, tá? Que é, você acha que as novas gerações poderão boicotar a tecnologia para viver um estilo de vida mais primitivo? Não, próxima pergunta. Não, Eu sabia que você ia fazer isso. Não, assim, ó, eu adoraria dizer que sim, mas a verdade é que, cara, assim... Primeiro, a gente precisa definir assim, o que é um estilo de vida mais primitivo. Você vai o quê? Você vai ter um sítio, você vai plantar suas coisas. Qual é a amplitude desse boicote, né? O quanto é possível boicotar novas tecnologias? É isso, assim. Eu sou um cara que eu gosto muito de fazer trabalho manual. Por quê? Porque me tira disso daqui, me tira da tela, me tira né? Mas assim, eu tenho que fazer isso nas horas que eu não estou trabalhando, nas horas que eu não estou usando isso daqui, ajuda a cabeça você não ficar lá scrollando o celular loucamente em qualquer que seja a rede social que você goste e tal. Mas assim, boicotar a tecnologia no sentido mundo que a gente ludita do termo. Não dá, assim. Cara, você vê... Porque assim, tecnologia, assim... Maquinário que faz colheita na plantação é tecnologia. Sabe, você... Mas é que tem gente que tá numas de, realmente, vou plantar as coisas que eu como e tal. Cara, assim, acho muito legal a iniciativa, mas acho um pouco ingênuo, assim. Cara, no mundo que a gente vive hoje, eu acho que não dá, assim, né? Não dá pra você viver como um eremita falando, não. Assim, e se você... Não dá pra ter grandes grupos de pessoas fazendo isso simplesmente porque não é funcional, assim, eu acho. E algum nível de contato com a tecnologia você vai ter que ter, porque é isso, assim... Sei lá, cara, hoje em dia você não vai mais no banco, sacou? Ainda bem. Deus proteja. Exato. Mas você imagina e fala assim, não, estou boicotando a tecnologia. Eu quero ir lá. Eu quero ir lá pagar Isso conta. me motivou a trabalhar em fintech. Eu Tá odeio no banco. Sabe assim, não dá, cara. Assim, algum grau de contato com a tecnologia você vai ter. Agora, o que eu acho é que, principalmente, as pessoas com um pouco mais de condição, cada vez mais elas vão procurar alguma espécie de hobby luxo, manual, né? o que você possa... colocar limite. É isso, pode ser jardinagem, pode ser carpintaria, pode ser, sei lá, pode ser... Mas é uma vibe meio pequenos luxos que a gente tem, cara, né? é muito Vocês não isso. sentem isso? Quando eu tô offline, aquele momento... Eu me sinto no meu pequeno luxo de vou me dar aqui esse momento offline que eu vou pegar uma coisa com as minhas mãos e fazer. Eu tava cansadíssima ontem. Essa semana foi muito desgastante. Teve evento, um monte de coisa. E aí eu parei de trabalhar, era já, quase 9 da noite. E aí eu falei, vou cozinhar. Aí meu marido falou assim, não, vamos pedir, você tá cansada. Não, mas é por isso que eu vou cozinhar. Boa. Cozinhar é minha meditação ativa. Eu preciso parar, pegar as coisas com as minhas mãos, esperar fazer. Pegar o miojo e botar na água. Olha, não zoou, porque o Cauã ama miojo, tá? Fazia assim, Esse é meu maior desespero. Meu marido ama miojo, eu tenho pavor, daí é sempre uma discussão. Mas é isso, assim, cara, cozinhar é um pequeno luxo. A gente vai ter esses pequenos luxos ainda. Mas sabe uma coisa bizarra?
Você tava falando, eu fiquei pensando. Tem umas modas, tipo, no TikTok, da galera que quer parecer que tá desconectada, sabe? Que quer parecer que tá no mundo primitivo. Mas tá postando. É exatamente isso, assim. Ou no YouTube. Substack e falar, tipo, eu cansei das redes sociais, agora eu vim pro Substack. Meu anjo, deixa eu te contar uma coisa. Eu falei isso pro Cris ontem. Eu sou a pessoa que odeio ficar desconectado. Eu fico estressado. Assim, e não é que eu preciso. Não é que eu preciso estar lá olhando o celular e tal, mas eu odeio esse negócio assim, vamos pra um sítio onde não pega internet, fica lá. Eu fico puto da vida. Assim. Eu quero ter a possibilidade de que se eu quiser ver um jogo, se eu quiser ler uma notícia, eu posso. Esse bagulho de. Tipo, a minha sogra mora num sítio. E eu falei pra ela, falei, cara, eu não gosto de ficar no sítio porque eu me sinto muito isolado do mundo e tal. E eu acho que tem gente que fala esse negócio de ficar meio desconectado, meio de cima pra baixo, sabe assim? Tipo, não, eu me desconecto. Mas sabe as modas de thread wives? Isso é uma coisa que me impressiona. Eu nunca não vou ficar chocada com as thread wives. Que são as traditional wives. As esposas aí tradicionais que estão indo pra um lugar de a mulher tá ali submissa, que cozinha, cuida dos filhos, nananã. Mas aí você faz conteúdo pra internet. Mas aí eu acho que a grande história é essa, assim, por trás dos vídeos o que acontece. Vira e mexe, pega umas falando que acordaram 4h30 pra fazer pão, daí a hora que ela tá na cozinha, o relógio do forno tá tipo 9h30. Tá ligado? Tipo... Não, e assim, ninguém fala sobre o suporte que de fato elas têm, assim, porque até às vezes mostra umas, tipo, fui tirar o leite, e eu sou meio, tipo, eu assisto real, gente, eu fico assim em choque, mas assisto meio que em choque, meio que, jura por Deus? Então elas faz o pão, com a criança no colo ali, batendo a massa, aí você fala, que loucura, mas tem um vídeo rolando, alguém editou o vídeo, que horas ela parou pra editar o vídeo? Não foi ela, normalmente provavelmente. Ela tá maquiada. Tenta ser uma maquiagem, essa maquiagem clean acordei girl. Assim. É uma coisa clean girl. Como vocês devem imaginar, eu nunca vou ser uma clean girl na vida, né, gente? Tipo... Mas a história que você falou de ir pro meio do mato, tal, que o Gui falou agora, me lembrou um livro que eu gosto tanto, que foi o primeiro livro que eu fiz no Clube de Cultura do Boa Noite Internet, que o título em inglês é mais legal, é Como Não Fazer Nada, How to Do Nothing, e em português inventaram de que ele é Resista, 2 pontos, Como Não Fazer Nada, 2 pontos. Não sei, ele tem 2 vezes, ele tem 4 pontos. É um título disléxico. Mas eu lembrei porque é da Jane Odell, uma designer americana. Em algum, sei lá, capítulo 3 ou 4, ela fala de iniciativas, principalmente na época hippie ali, de vou morar no meio do mato, vou viver da terra e tal. E todas deram errado, porque aí é isso. Chega o cara, o rico funda a fazenda lá, e aí ele começa a contratar pessoas para fazer o trabalho, porque ele também não está afim de fazer o trabalho. Então, assim, é isso. É chato, é trabalhoso. Mas a grande mensagem do livro, do título do livro... não fazer nada, não é não fazer nada de ficar parado olhando deitado olhando pro céu. É não fazer nada que alimente o sistema produtivo em que a gente vive. Então, o post, acho que literalmente o post mais bombado no meu Substack, que existe há um ano e meio, é falando de... o elogio mais cretino que existe é: nossa, Cata, você faz pão tão bem, você devia vender pão. Por que você não passa... Não, cara, eu só gosto de fazer pão. E é para ninguém ver, eu só como, eu dou de presente pros amigos e tal. Então, você fazer uma coisa por fazer e não ficar assim... Eu vou fazer pão, ou eu vou fazer um TikTok de pão e eu vou lançar minha marca de fermento e os meus utensílios. Cara, é só fazer para a sua meditação ativa. Eu vou só fazer. Prazer Deixa resolver. eu aproveitar isso que você está falando. Lembrou um filme muito legal. Fica aqui a recomendação de cinema. Um filme espanhol de 2022 que chama As Bestas, que é sobre esse conflito. Ele pega um casal que vai morar no interior da Espanha, Catalunha, não sei. E eles querem o quê? Se desconectar. Eles querem ir morar num lugar bonito, onde eles vão ter uma vida mais simples, porque eles vão plantar os tomates e não sei o que, não sei o que. E quando eles chegam lá, tem um conflito com as pessoas que de fato vivem ali, que estão ansiando pelo contrário. Eles querem ter acesso a tecnologias que tornem a vida da comunidade ali, que apesar de ser na Europa é super pobre e passa vários perrengues, eles querem ter uma vida melhor para todos. Nenhum dos dois está totalmente errado e nenhum dos dois está totalmente certo. Chama as bestas porque, enfim, no final isso gera conflitos humanos bem graves e violentos. Mas é um filmaço, assim, que explora essa questão super bem. Então, mas o lance de não fazer nada, de não fazer nada que seja produtivo é isso. Quando eu, sei lá, essa semana eu consertei as portas do armário da área de serviço. Cara, eu fiz simplesmente... porque, não preciso chamar alguém pra fazer isso. 2, porque a hora que você acaba, você fala assim,
Tá Ó, aí, quando você tiver consertei afim isso de não daqui. fazer nada na minha casa, fica à vontade. Tá aqui o endereço. Tem um armário que tá ali encrencando Não, a mas porta. é isso, assim, Como aí você pessoa olha e que fala mora assim, sozinha cara, há muitos você... anos, eu faço isso direto. E, conserto cara, tudo. então, eu vou contar uma história, eu descobri isso. Uma vez, a gente tinha mudado, a gente não tinha filho, eu e a Sofia, e a gente mudou para um apartamento que tava reformando o que que era nosso, então a gente precisava ficar num lugar durante um tempo até reformar. A gente mudou num dia, no outro a Sofia foi viajar, porque ela viaja bastante a trabalho, assim. E aí eu fiquei sozinho lá, e era um apartamento de pequeno, com um banheiro só, e, cara, a resistência do chuveiro... A resistência não, o miolo do chuveiro quebrou. E, cara, era na Vila Madalena, meus pais moram na Zona Sul, meu pai é engenheiro. Ele sabe fazer essas coisas, só que, porra, não ia fazer meu pai sair da Zona Sul Eu faria, meu pai. e até a Vila Madalena numa terça-feira à noite pra... E aí, era durante a tarde, assim, tal. Daí, cara, eu liguei pra ele e falei, não, ele falou, eu te explico, você faz. Eu falei, beleza. Aí eu fui na loja, comprei as paradas e, cara, eu troquei o miolo do chuveiro ali. Cara, a hora que eu acabei de trocar, cara, eu me senti assim, vou comprar, eu sinto com a serra, assim, eu me senti, assim, eu não vou usar o termo que eu Os dois pensei na minha irmãos à cabeça obra, aqui, você se sentiu mas os dois é isso, irmãos assim, eu à falei, caralho, eu sou muito foda, assim, porra, e aí eu descobri, falei, pô, fazer esse tipo de coisa é legal, sacou? Além de ser legal, eu acho que é que eu faço bastante essas coisas do tipo trocar tomada, porque eu não quero chamar ninguém, não quero gastar esse dinheiro e eu sei que nós somos totalmente capazes de fazer. Mas é porque, além de ser legal, divertido, nos lembra que, tipo, puta, isso é uma coisa que a gente tá acostumado a terceirizar para outros, que é uma parada muito de quem mora na cidade. Aliás, recomendar aqui, tem uma criadora de conteúdo que eu gosto muito, eu não lembro, eu sei o perfil, não lembro o nome dela, é a Gilisa Leb, que é uma mulher que Ela faz é curso para eu outras sigo, mulheres. sim. Eu conheci ela no YouPix, um dia, nesse último Pix, eu conversei com ela e dei parabéns, porque eu acho que o conteúdo dela é incrível, assim, ela dá já me cursos para ajudou mulheres fazerem essas a coisas. trocar a tomada da air fryer que tinha queimado o plug. tem que ser aquela grossa, tipo, né? putz, assim, maravilhosa. Fica aí sigam. E, Gaí, quem pergunta pra você? Eu pergunto pra você? Pode perguntar pra mim. Gaia. Sim, Cris. Olha pra câmera. Você já foi enganada por uma ideia que parecia genial na época? Todos os dias. Quem nunca? Que horas são? Claro que sim. Hoje 5 vezes. É, vocês também. Mas em matéria Qual de te doeu mais o tecnologia, coração? Que doeu mais o coração? Eu já acreditei em muito boy lixo na vida, que na hora parecia uma boa ideia, enfim, quem nunca, né? O desafio da mulher hétero. Flags de O desafio da mulher E hétero. fala, não, comigo vai Eu ser vou, diferente. Cara, Não. parece com um neon em cima, piscando, assim, falando roubada. E você, Comigo, não. Já, claro. Mas trazendo para o nosso contexto aqui, alguma coisa que parecia uma boa ideia e depois entendi que não. Para dar um exemplo bem específico e para trazer o quê? O momento newsletter. Olha Que aí. é importante trazer o momento newsletter em todo o episódio. Newsletter. Quando eu fiz, pra contar a história de forma muito curtinha, assim, mas quando eu comecei a estar todo mundo tentando lá em 2021, eu fui contactada pelo Substack para fazer um projeto com eles, que era dentro de uma coisa chamada Substack Local, que foi um programa de aceleração da plataforma com 1 ano de duração, que eu fazia uma newsletter específica para isso. Fiz uma newsletter na época chamada Pauliceia, que teve começo, meio e fim, durou 1 ano, foi um projeto Apresenta super um projeto, legal. vai ser isso. Né? Eu criei o projeto, mandei pra eles, a minha total surpresa, o projeto foi aceito. Falei, a gente vai bancar sua ideia durante 1 ano. Tipo, uau! Valeu muito, alguma coisa certa eu fiz. E além de fazer as edições, toda semana tinha muitos workshops, muita troca com o time de produto do Substack. Foi por isso que eu acabei ficando muito ligado à plataforma. Foi muito legal em vários sentidos. Mas teve uma ideia que tentaram empurrar com muita força ali naquele momento, que era quanto mais edições você fizer, melhor para sua audiência e melhor para você. E foi exatamente isso que eu tentei fazer. Eu passei 1 ano fazendo, 5 edições de newsletter por semana. Depois de 1 ano, eu não aguentava mais. Olhar o botão laranja na minha frente. Quero aprender a escrever. E assim, as pessoas de fato precisam disso. Tem audiência para. Volta para a primeira pergunta que a gente fez lá atrás. Tem audiência para de fato engajar, que no caso é ler tudo isso aqui que eu tô criando, ou eu tô tentando fazer algo que é bom apenas para a plataforma? Não é bom para mim. Minha audiência talvez não precise disso, mas daí vai na direção de conhecer a sua audiência. Eu sei para quem eu tô escrevendo, eu sei o que eu quero com esse projeto, e o que eu quero com esse projeto não é fazer 5 edições de newsletter por semana. Então, acho que o aprendizado é
nem tudo que as plataformas tentam te empurrar como boas práticas são boas práticas que cabem no seu projeto. E aí eu acho que é importante tentar também, sabe? Sim. Eu sou muito a favor de testar e ver o que funciona. Porque, putz, você testou Sim. e você ficou cansada. E além de não ser uma coisa que você queria pessoalmente, a tua audiência não fez muita diferença se você diminuiu pra 2 ou 3 vezes, continuou a mesma Sim. coisa e falou, olha, funciona. Então, gente, testar a melhor maneira de você ver o que realmente funciona, o que é bullshit da plataforma pra te fazer o que eles querem que você faça. Não levar de forma cega. Eu tenho uma piada que eu falo que é por coisa assim que eu vou morrer pobre, que é, eu provavelmente sou o contrário, assim, eu sou o chato, isso não vai dar certo, e algumas coisas até dão certo, mas eu sou o cara que olha e a gente pegou no pé do Clubhouse aqui, outro programa assim, Acho que a gente já pegou no pé do Clubhouse mais de uma vez, mais de uma sabia? vez. O Clubhouse é a nova, e eu olho e falo assim, cara, eu te dou uma lista de motivos que isso aqui não vai ser tudo isso que você tá falando, ou NFT, ou, sabe... Mano, a galera mudou a estratégia por causa disso, foi uma loucura. Ou o próprio famoso histórico Pivot to Video do Facebook e tal, assim. Eu trabalhava lá, e é bom porque eu trabalhava lá no Facebook e a gente, funcionário, era convencido de que o vídeo era o formato, não sei o que, não sei o que lá. E aí você começa a reparar isso que a Gaia falou, de que, cara, isso aqui é muito bom pra plataforma, e o Substack, de vez em quando, lança uma função, não, live, faça live. Cara, eu já faço live há sei lá quantos anos e a pessoa tem que estar lá na hora pra ver a live. Então, assim, não, mas... TV não deu certo. Não, TV tá muito bem. Mas eu consigo entender, porque é, sei lá, minha 10ª volta na pista, que o Substack entendeu que se ele virar só uma plataforma de mandar e-mail, ele não se diferencia. Nada me impede de ir para um concorrente Substack. Na hora que ele tem chat, live, vídeo, não sei o que, para eu migrar do Substack até dá, mas eu vou deixar um monte de coisa para trás. E Esse é o único motivo pra gente continuar no Substack. Isso, então assim, o Pivot Video foi isso. Chega com uma lista de argumentos, tipo, as pessoas gostam de ver vídeo. Você olha e você fala, nossa, faz sentido. As pessoas gostam de vídeo. Eu publiquei um vídeo e realmente o vídeo fez muito sucesso, mais do que o texto, porque o algoritmo tá lá. Galera, aperta o parafuso do vídeo aí para soltar vídeo pra caramba, e é perceber esse tipo de coisa. Só que eu tenho um pouco não muito, um pouco de ressentimento comigo, porque, cara, muita gente vendeu palestra de como fazer palestra, curso, como fazer seu Clubhouse, deve ter vendido publi no Clubhouse, sabe? Deve ter... E eu prezo sei lá, a minha reputação... E eu não entro nessa. Dito isso, eu tô aí só de podcast eu faço há 20 anos, blog 25. Então, assim, por outro lado, protegi bem a minha reputação, estou aqui esse tempo todo. Mas eu sou o contrário dessa pergunta. Assim, tudo eu olho e falo, isso aí não vai dar certo, porque não sei o quê. Então, mas eu tenho uma brincadeira como pai de que eu carrego o fardo de estar sempre certo, mas é no sentido de, não sobe aí que você vai cair. Eu vou subir, aí cai. Tá vendo? Eu carrego o fardo de estar sempre certo. Então eu fico zoando, eu tenho meu viés de confirmação de que várias coisas que eu falei que eu charge que tipo, você prefere ser feliz ou ter razão, e aí você fala, eu quero ser o cara que todo mundo fala assim, olha aquele infeliz, o tanto de razão que ele tem, entendeu? Tipo, quanto infeliz. E acho que eu fiz no LinkedIn um post uma vez, quando saiu a notícia de que a loja inteligente da Amazon, que tinha inteligência artificial para botar, para te cobrar, era um monte de asiático apertando o botão. E eu acho que eu abro o post falando assim, é por isso que eu vou morrer pobre, que muita gente deu muita palestra de inovação, falando, sua empresa vai ficar para trás, olha o que a Amazon está fazendo, era uma grande farsa, entendeu? Eu consigo ver o coelho na cartola, mas eu perco dinheiro com isso, dando palestra de inovação. Mas é o coisa de olhar pra situação para além do hype também, sim, assim. Sim. E não é que você tá perdendo dinheiro, pelo contrário, eu acho que quem cai nessas coisas, eu olho para as pessoas do mercado que caem nessas lorotinhas e ficam over empolgadas com alguma coisa, já olho e falo, putz, essa pessoa não tem ali uma confirmação, a visão dela é meio deslumbrada, não sei se é a pessoa que eu vou seguir necessariamente. Já é isso, eu acho que talvez a sua visão mais pé no chão é justamente o que a maior parte das pessoas precisa. Sim, uma coisa que eu gosto muito é olhar evento de tecnologia e ficar vendo o que os caras vão tentar empurrar e não vai dar certo. Tentar prever, né? E é uma coisa, e é por isso que, falando da Apple de novo, que eu admiro muito a Apple, porque quando eles fizeram o iPad, eu olhei e falei assim, não sei, foi. Aí eles fizeram o iPad mini, aí você fala assim, pô, mas já tem o iPad, pô, por que precisa do iPad mini? Foi, deu certo. Aí eles fizeram o iPad Pro, você fala, porra, cara, mas que eu vou carregar um trambolho?
foi também, assim, os caras... A única coisa que não rolou o óculos, né? Não, um monte de coisa. A Apple ela é muito boa de viés de confirmação, mas enfim... Não, até porque vem depois e daí faz como se fosse a última coisa inovadora. Mas o óculos eu olhei e falei, não é, as pessoas não vão sair com um trambolho desse na rua de jeito nenhum. Não, mas eu acho que eu tô vendo... assim, né? Não, eu tô vendo mais gente andando com os óculos da Ray-Ban e tal, assim. Eu até acho que em alguma medida... Mas aí, mas não era aquele da época, o grandão que lançou, aí é outro. Se for um óculos que parece normal, eu acho que rola. É uma grande discussão da inteligência artificial. Pra quê? Pra esse episódio ser um sucesso falar de inteligência artificial. Que é tecnologias como o óculos da Apple e como alguns usos de inteligência artificial, como muito blockchain. É assim, eu inventei uma tecnologia que resolve um problema que ninguém tem. Então, eu preciso convencer você de que você tem esse problema. A essência da publicidade. Que você esse. Porra, o metaverso, cara. O exemplo do metaverso, cara, o exemplo do metaverso era a pessoa no mercado no metaverso. Meu irmão em Cristo. Como? Eu não quero ir no mercado, você tá fazendo aí no mercado no metaverso? É só falar comigo que eu falo, isso não vai funcionar, tá ligado? Pra mim. Porra. É isso, aí que é a essência da publicidade, mas enfim, é uma narrativa da comunicação. Não, a IA, tipo isso, o blockchain, eu vou poder comprar uma casa e fazer um smart contract. Sim, cartório existe, esse problema já está resolvido e não é nem que via blockchain é burocrático do mesmo jeito, é chato, é difícil de compreender, então eu fico com um cartório que já existe e pronto, os CryptoBoys vão me pegar na saída aqui. Mas esse tempo estou tentando lembrar já embarquei em ideias furadas. Acho que a ideia... Eu falei de semana passada eu falei do Google Wave, que eu achava que, tipo, porra, eu fui um dos primeiros a entrar e eu falei, cara, isso vai bombar cara... Eu comprei essa ideia também, fiquei ali sozinha falando, comprei essa ideia. Google Plus, que tinha uns círculos. Google Plus, era show, mas não... não, esse Você não gostou do Threads? Você não tentou entrar no Threads? Ele usa o Threads. Você usa o Threads? Tá vendo? Olha aí, ó. Uso. Né? Enfim, nessa... O meu tá lá, na verdade. Eu acho que eu abro de vez em quando, mas eu nem abro, faz a menor diferença na minha vida. Mas é que eu adotei o Notes. Então... Gente, eu entro em tudo. Eu sou a pessoa que, tipo, quer testar. Sabe aquela early adopter vida louca? Sim. Eu tenho muitas contas em bancos diferentes pra desespero do meu contador. Eu olho e falo, deixa eu ver, vamos testar. Só que é isso, o lance é que eu não sei se eu compro necessariamente, porque eu entro, vejo qual é que é, às vezes falo, normal. Vocês, todos nós agora, já foram chamados de especialista em algo que não domina ou que não se sente confortável em dizer que domina? Parabéns mulher, a essa pessoa parabéns a essa pessoa que ouviu o programa. Eu sou mulher, eu sempre acho que eu não sou boa o suficiente, gente, é isso. A arte de olhar pra um bagulho e alguém fala, não, porque a pessoa é melhor. E tem um cara que eu conheço que ele é muito, tipo, ele chega e fala, não, a Catarina é a melhor pessoa nisso. A primeira coisa que eu faço é, tipo, me abaixar, diminuir e falar assim, não, calma, não é tudo o impostor aqui, assim, segura o impostorzinho aqui, tipo, você está louca, senhora. Puta, eu tenho bait de síndrome do impostor, mas... eu tenho uma amigona, escritora best-seller, que toda vez que eu fala pra ela dos meus projetos, tipo, não, mas o meu livrinho, tem um livrinho que eu tô escrevendo, o meu livrinho, uma hora ela me pegou na mão e falou, Gaia, para de chamar o seu livro de livrinho, é o seu livro. Tipo, você pode falar que é o seu livro, tanto bem. Tá bom, eu já tive isso. É que eu falava ideinha no sentido de... Projetinho. Ainda tá... É só a semente da ideia, ainda não é ideia. Mas a semente é tudo, cara. E eu levei uma bronca do meu chefe também. Para de chamar de ideinha, é a sua ideia. Eu, não. Tá bom. Mas é só assim, cara... Começo de uma ideia. O que você acha? Vamos regar essa ideia essa ideinha pra virar uma ideia. Mas se você já tá colocando sua ideinha no inha desde o começo... É que talvez porque eu sou carioca e o amigo, você é um homem hétero branco. Você devia, tipo... Olha, eu tive a maior ideia da história do universo. Mas vai revolucionar o mercado. Olha aí o Zuckerberg com o metaverso. Ele fez todo um monte de gente acreditar nessa porra. Mano, essa pergunta é a maior, tipo, síndrome do impostor bait. Não, assim. demais. Mas é porque, enfim, a minha síndrome do impostor também vem do fato de que eu não sou formado em comunicação, sou formado em tecnologia. Então Você já achou que você não é, tipo, está apto a comunicar porque você não tem uma formação? Não, então, eu hoje, sei lá, 15 anos nessa indústria vital, eu vi, inclusive, é um título de episódio do Bônus de Internet que se chama Tá Todo Mundo Fingindo. Eu entendi que eu não sabia, mas ninguém sabia, então beleza.
O negócio é falar com convicção. Exato, quão firme você é na hora de falar. Mas isso é o que define a vida adulta. A gente acha que os adultos cresceram, eles sabem o que eles estão fazendo. Agora, enquanto pessoa adulta, venho aqui dizer que, tipo, não, ninguém sabe. Isso. A gente tá tentando. Mas eu tinha síndrome de impostor de ver, não, o cara que tinha o mesmo cargo que eu, fez não sei o que lá, e eu assim, cara, eu entrei pela janela. Uma coisa que eu sempre falo é, quando eu era criança, eu olhava pro meu pai e pra minha mãe, Nossa. com aquela sensação de tipo, eles sabem, assim, eles sabem o que eles estão fazendo. E agora que eu tenho 2 filhos, eu falo, eles não sabiam de nada, eles estavam tentando o melhor deles, e assim, e é isso, assim, você descobre que, cara, ninguém tem convicção 100% do tempo, mas quando você é criança, você olha pros seus pais e fala assim, não, sabem perfeitamente o que eles estão fazendo. Quando eu lembro quando meu pai fez 40 anos, então eu tinha 7 anos, eu lembro até hoje assim, nossa, meu pai tá velho. Meu pai, 40 anos, que cara velho. Aí eu fiz 40 anos e lembro, eu falei, pô. Mas ter 40 anos hoje é bem diferente de ter 40 anos há 40 Sim, anos atrás. sim, sabe? sim. Eu adoro esses memes. Completamente. Sou muito fã dos memes Pessoas das pessoas 40 acabadas. anos. Mas tem esse lance, eu acho de verdade, a gente tava brincando com o lance de síndrome de impostor e tal, ou até eu brinquei de ser mulher, mas tem um desafio, eu dou umas mentorias e acho que tem um desafio da gente ganhar confiança em como a gente se posiciona, assim. Eu acho que tem gente que tem confiança demais e eu acho que isso passa como bullshit, assim, as pessoas sentem que é bullshit, mas a gente tem que ter o esforço de tentar se vender melhor mesmo, assim, putz, mostrar que você sabe o que tá fazendo, não precisa necessariamente falando, eu sou o melhor do mundo, eu acho que todo mundo fala que é o melhor, em geral não é o melhor. Mas Nem trazer... mesmo não é nem o melhor bolo do mundo, quanto mais especialista. Pois é, e aí eu acho que também trazer... Olha, sou muito bom em fazer as coisas desse jeito, por XYZ, prova social, olha, de acordo com fulano te contando que você é o melhor. Mas acho que tem um exercício interno nosso da gente aprender a se vender, que não é uma coisa que é natural, sabe? De você tomar posse da tua experiência, olhar... Uma das primeiras coisas que eu faço quando eu dou mentoria é pedir pra pessoa escrever a introdução dela. Tipo, faz uma biozinha, como que te apresento se a gente estiver num evento? Como que as pessoas vão te apresentar? Como que você vai se vender, né? E eu acho que esse exercício as pessoas sempre ficam meio bugadas e ficam, tipo, muito tempo pensando nisso. E eu ajudo a dar um chance para as pessoas entenderem, olha, na verdade, essa experiência é muito legal. E a gente brinca do lance do homem hétero, mas acho que tem uma coisa que, em geral, eu vejo um comportamento muito mais masculino, de eles tomarem posse de fracassos de um jeito muito otimista, que às vezes a gente sofre pra fazer e eu tento muito trazer com outro olhar, porque até mesmo fracassos são histórias boas, tipo, nada é totalmente perdido. Pessoas que fizeram uma empresa e não deu certo, essas histórias, elas ainda agregaram alguma coisa pra carreira delas. Então, olhar pras coisas, dar um passinho pra trás como se fosse um terceiro, olhando pra si mesmo e tentando se vender, pra mim é o melhor jeito. Eu vivi isso, caiu essa ficha no terceira vez, no TEDx Blumenau que teve agora. Já é, sei lá, meu 4º, 5º evento que eu preparo palestrantes. E aí eu reparei, pegar 2 exemplos. Gui e Gaia palestra, né? Um homem e uma mulher. O Gui faz todo o processo, sobe no palco, faz a palestra, e aí na saída do palco, eu vou lá falar com o Gui e falar, e aí, Gui, como foi? Nossa, tô nervoso, a adrenalina ainda tá alta, não sei o que dizer, mas foi legal, gostei, tô satisfeito. Aquela hora me deu um branco, mas, porra, animal, tô feliz, pô, obrigado, Cris, animal. Gaia, como foi sua palestra? Ai, nossa, legal, tô feliz, não sei o que lá, mas não ficou legal, né? Aquela hora, assim, aí a mulher começa a te provar de que ela mandou mal, enquanto o cara aceita, não é que ele, nossa, eu sou perfeito. Ele assim, sim, mas eu dei o meu melhor e eu entreguei, eu estou satisfeito com o que eu entreguei e eu quero partir para a próxima. E eu já tive casos de pessoa, de ter uma palestrante mulher cercada de pessoas, todo mundo falando, você mandou bem. E ela falou, eu não acredito, vocês estão mentindo. Eu sei que eu errei e todos vocês combinaram de mentir para mim. Teve outra que falou assim, você jura que você vai ser sincero? Eu vou te fazer uma pergunta, você promete falar a verdade? Prometo. Eu mandei mal, não mandei? Não, cara. Então, assim, eu vejo essa diferença de aceitação não é nem do fracasso, mas, assim, do que é e da sua capacidade. Assim, cara, você subiu no palco, você mandou bem, você falou, e todo mundo errou, e você esqueceu, você pulou o slide, sei lá o quê, e faz parte do processo. E as mulheres me provando que são um fracasso. Assim, não. Tudo bem. Diz na minha cara que eu sou um fracasso. Não, cara, só aceita.
Mas esse lance, vamos fingir que a primeira reação como mulher é sempre de putz, não foi tão legal. Eu sou bem crítica com tudo que eu faço em geral. Mas é olhar e deixar esse. Tá bom, eu não vou encanar, assim. Quando eu vejo, às vezes, os podcasts, eu fico, putz, falei muito uma coisa, nossa, eu usei muito isso. E aí, quando eu começo a pensar nisso, eu falo, não vou entrar nesse buraco. Aí você tem que fazer o que eu faço, que é nunca assistir os podcasts. Tô nesse time. Eu não sei se acho que eu nunca falei isso. Eu trabalhei na Disney quando eu era moleque. E aí, a pessoa que me treinou na Disney era uma senhora. E eu trabalhava num brinquedo que eu tinha que fazer um show de 22 minutos. Eu andava no carrinho na frente, eu contracenava com os bonecos e tal. E você tinha um script de 22 minutos que você tinha que saber. Você tinha que saber os seus kills pra você falar na hora. Porque tinham atores que você tinha que contracenar, mas tinham bonecos. E o boneco tinha o tempo. Então você tinha que saber exatamente o momento certo pra você falar, pra parecer que você tava conversando e tal. E aí, no primeiro dia que eu fui fazer o show com pessoas no carrinho, porque você faz o treinamento e tal, a primeira coisa que ela virou pra mim e falou assim: as pessoas não sabem. Se você errar, Isso. as pessoas não sabem. Vai. Ninguém vai olhar e falar, errou. As pessoas não sabem. E isso é uma coisa que eu levo muito pra minha vida, assim. As pessoas não sabem. Elas não sabem se você acertou, se você errou. E assim, não significa que, tipo, foda-se se eu errar, não é isso. Mas assim, é o tipo de coisa que te dá confiança. Você vai continuar se preparando, você vai continuar fazendo o seu melhor. Mas se você errar, as pessoas não sabem. Óbvio, você trabalha com uma equipe, as pessoas sabem. Aí você vai internamente e tal, não sei o que. Mas o ponto é, na grande maioria dos casos, as pessoas não sabem. Então, se a pessoa sobe no palco do TEDx e ela errar uma vírgula, as pessoas que estão lá não sabem. A gente fala isso sabe? até no contexto. Eu pulei aquela parte. Vida Ninguém que tava vai com em o roteiro frente, na mão pra saber que você pulou, entendeu? Mas quando eu trabalhava em TV, tinha muito isso também. Tipo, você tá ali e fazendo ao vivo, né? O ao vivo é foda, que nem subir no palco. O ao vivo é muito difícil. Mas assim, a galera que tá te assistindo pela televisão, ela não sabe se você errou ou não. Ela vai saber se você... Acusar. Se você quebrar, sabe? Perdeu não o jogo sei de o quê. cintura E, assim, ali. às vezes é uma coisa facial, é uma expressão que você fez. A pessoa pegou, tipo, puta, ela criou-se a suspensão da descrença, né? Criou-se um estranhamento ali que entregou que algo deu errado, saca? Por isso que a coisa da segurança é tão importante. Tipo, eu errei, Em media training, a gente vamos. faz muito isso, assim. Eu brinco que tem o haja naturalmente. Veio aquela pergunta mega difícil, você não sabe como responder, haja naturalmente, compra tempo. Boa pergunta. Ai, que pergunta legal. Nossa, muito interessante o ponto que você trouxe na tua cabeça. Você tá tipo, como eu respondo isso? Caramba, peraí, o que eu vou fazer agora? E aí você não pode deixar... E o lance de linguagem corporal é muito essa. Sim. Quando a gente tá nesse momento, você naturalmente fica tenso, você fecha, né? Teve um executivo que eu treinei uma vez, que toda vez que vinha uma pergunta difícil, ele tirava o óculos e colocava. Eu falei, você faz isso. Ele começou a ir de lente nas entrevistas. Mas eu acho que é o ponto de, tipo, cara, entender como... É tipo um jogo de pôquer. Age naturalmente, não se deixe abalar, um sorriso no rosto, tá tudo bem. Pronto. E tem uma coisa que eu acho que a gente falou em algum programa, acho que no programa sobre especialista, que é uma frase que eu vi no Instagram da Mari Krieger, citando uma outra creator, que é uma frase do tipo: precisamos de menos influenciadores falando sobre assuntos de especialista e mais especialistas contando suas histórias. Então, tipo assim, quanto mais você sabe, mais você... não vou falar de infectologia porque eu sou só não sei o que lá. Enquanto isso, tem o cara que é brother do Neymar falando que tem que tomar sei lá o quê porque faz crescer o cabelo, entendeu? Então, é meio que fala assim, cara, nesse mundo conectado, se você não falar, alguém vai falar, então fala do teu jeito, treina, faz, pede ajuda, faz media tem training. a outra coisa que, no final, a importância do preparo, né? Acho que, respondendo a pergunta, nunca fui chamado de especialista de algo que eu não era, não me lembro disso, mas uma coisa que eu lembro eu primeiro fiz direito para depois fazer cinema. Então, quando eu comecei a produzir, eu era o mais velho da minha turma, porque já tinha feito uma faculdade, mas eu tava atrás de pessoas muito mais novas que eu na produção. E aí aquela ânsia de não saber o que estava fazendo, e eu sempre me preparava demais para tarefas absolutamente simples, assim. Mas no final isso foi um hábito que eu criei que é ótimo para uma carreira, para quem produz, para quem lida com equipes grandes, etc. Porque, cara, quanto mais você se prepara, mais... É idiota falar isso, mas mais preparado você tá para lidar com qualquer situação. E isso te dá confiança, sabe? Quando você vai subir num palco, quanto mais você sabe o que você vai falar, mais fácil fica improvisar. Se alguém fizer uma pergunta que você não estava esperando, quanto mais você se prepara, mais fácil fica lidar com qualquer situação. Eu vou dar play nisso que você tá falando pros meus treinados, que tem uma galera, tem uns 20% que... Tem também você ter consciência da sua especialidade. Então,
por exemplo, quando você fez essa pergunta, eu lembrei que uma vez me chamaram, não, o Cris é jornalista. Eu falei, não, que isso, não me xinga, nunca fui tão ofendida, brincadeira, mas assim, eu não sou jornalista, não é porque, eu não sou bom, assim, jornalista faz apuração, eu sento à frente do teclado e vomito ideias, entende? Eu sei a diferença entre o que eu faço e o que o jornalista faz, o que, sei lá, sabe, e aí a minha versão da história do Gui sou formado em tecnologia, entrei pela janela na agência de publicidade, eu era mais ou menos 10 anos mais velho do que meus pares. Mas eu tinha consciência disso, eu tava ali, nossa, que legal, eu não sei, me explica, olha, que legal, me explica isso aqui, não entendi tal, com esse espírito de curiosidade, em vez de tentar blefar e falar assim, não, eu sei, eu dava minhas blefadas, eu até brinco que a gente era arrogante pra caramba na época da colmeia, arrogância criativa, mas enfim, ter essa noção, cara, eu não sou formado nisso, olha que oportunidade legal que eu tenho de aprender com as pessoas e vou fazer. E aí, cara, não, jornalista eu não sou. Se você quer um jornalista, te indico alguém. Acho que esse é um bom encerramento. Acho que com essa podemos nos despedir. E a palavra, por hoje. a galera tá botando a palavra? Tá. Qual que é a palavra de hoje? Claro. A palavra de hoje é fogueira. O que eles falou. Fogueira. Tá bom, Fogueira. tá A bom. palavra de hoje Sim, é Palavra. fogueira. porque Estamos rolou aqui nessa bastante. grande fogueira digital. E vocês gostaram da dinâmica? Vocês acham que Gente, isso é uma coisa adorei. que a gente Mandem pode mais gostar? perguntas. A Isso. gente vai compilando. Como a gente falou Boa. hoje, a gente ainda vê todos os comentários. Então, mandem perguntas. A gente vai compilando elas. Eventualmente faz um ou outro episódio assim. Daqui Acho que uns sim, perfeito. 4, 5 programas a gente faz um desse, mas é isso, já vai mandando e a gente faz um chamadão e quem sabe vira um Não precisa mandar pergunta, pode mandar sugestão de tema de episódio também, por né? favor. Porque às a vezes gente tá ajuda a sempre em gente. busca. a gente Isso pega pauta. uma pergunta e transforma no tema do episódio todo. Por favor. Isso pauta, mandem sugestões. Estamos Mandem sempre em busca. sugestões. Então mandem pra nós, por favor, sugestões e também perguntas. A gente vê tudo, a gente vai continuar vendo tudo e a gente promete compilar e trazer no futuro. E colegas de mesa, muito obrigada por mais um programa ótimo. Você que tá vendo, compartilha com as pessoas, sharing is caring, manda nos seus grupos de WhatsApp, manda pra quem você acha que vai gostar de estar aqui com a gente também. E nos vemos daqui 15 dias.